ainda pra te servir, e chorar, te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos sem olhar, como sinal que não está neste Aleluia, aleluia, Deus está nesse lugar. Aleluia, chorando, gemendo, aleluia. Vamos continuar todos ficando bem dizendo ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Hoje é Santa Ceia do Senhor, sabemos que precisamos estar tudo dentro dos conformes. Amém? Vamos estar ouvindo agora o nosso presbítero Arnaldo. Dá uma saudação, fala da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Logo após eu quero ouvir nossa irmã Rafaela, esposa do nosso evangelista Cleito. Amém? A nossa irmã Carol vai esperar para continuar falando a Deus. Aleluia. E a igreja continua dando glória! Aleluia! Graças a Deus, irmãos, eu com muita alegria. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Feliz, irmão, de estar aqui, conhecer nosso irmão da extensão da igreja, nossos pastores, nossas pastoras, nossos irmãos. E é uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui nesta noite, ouvirmos, adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o salmista Davi costuma dizer que ele diz que o coração dele ferve ao ouvir palavras boas. E é aqui que nós ouvimos palavras que nos fortalecem. Aleluia! Estávamos aí na casa da nossa pastora e conversando aí com palavras construtivas, irmãos. E ela nos trouxe uma palavra que falou que o que alavanca o crente é a oração. Aleluia! O crente que ele não ora, irmãos, ele não vence. É Deus! O crente que não ora, irmãos, ele não permanece de pé. Vivemos dias e momentos difíceis, momentos de peleja, momentos de batalha que Satanás, irmãos, ele tem conseguido minar a igreja do Senhor, porque a igreja tem parado de orar. Mas hoje eu estou alegre, irmão, porque eu tenho visto a igreja com jovens que oram, jovens que buscam ao Senhor, jovens que clamam ao Senhor, e a igreja de hoje está precisando, irmão, de igrejas que oram, que clamam a Deus, e a palavra introdutória que nos trouxeram da noite falava sobre oração, que nós possamos, irmãos, permanecer firmes em oração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Depois da nossa irmã Rafaela, vamos fazer nossa missa para os cristianos, através da oportunidade. Depois da nossa irmã Rafaela. Amém? Quem levou nós para isso? Vem você, depois nossa missionária cristiana, falando da paz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos com a parte do Senhor, amém? Amém. Deixa aqui para a meditação dos irmãos e para mim também, que se encontra em João, capítulo 9, a partir do verso 1, que diz assim, que tem por título a cura de um cego de nascença. Diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, irmãos, essa passagem ela é muito linda. E é muito lindo que Deus, o que Jesus fez com esse cego. Um cego que nasceu de nascença. E naquela época, quando uma pessoa nascia cego ou tinha uma doença, já nascia com aquela doença, eles achavam que aquela pessoa tinha cometido um pecado. Ou que os pais tinham cometido um pecado para que aquela pessoa nascesse daquela forma. E Jesus veio para transformar a vida dessas pessoas. E
nem ele pecou, nem seus pais, mas que ele na verdade, como Deus pediu assim, que na verdade ele precisou ter nascido dessa forma para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. E assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente passa por situações, por provações, que a gente não entende porque a gente está passando por isso. E Deus fala que a gente precisa passar pelo deserto, a gente precisa passar pela tempestade, porque é nesse momento que Deus ele vai se manifestar na nossa vida. Ele vai manifestar as suas obras na nossa vida e vai mostrar para aqueles que muitas vezes você fala assim, nossa, eles estão na igreja todo dia. Eles oram todo dia, eles têm a palavra, estão passando por isso. Eu não vejo mais nessa igreja não, porque se eles estão passando por isso dentro da igreja, na minha vida vai acontecer a mesma coisa. Mas não, Deus ele confunde as coisas loucas desse mundo para poder falar com as pessoas, para fazer as pessoas sábias. Então, irmãos, quero dizer para os irmãos que se você está passando por alguma tempestade, não fique triste não, continua, persevera. Porque é nesse momento que Deus vai se manifestar na sua vida, amém? Ágape louvando a Deus. Ágape louvando a Deus. Aleluia. Ágape. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Eu seguro pra tu, vai lá. Quer segurar? Ah, não, tu vai mexer ainda. O comparação da igreja está vazio? Amém! Levantaço meu amor, solicite. Dizer no mar, onde não se pode
nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Diaconisa que também com a sua autoridade. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Vem sempre poderoso, Deus. Falando aqui com o pastor que eu estava tão ligadinha aqui que eu nem consegui me recompor ainda. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a Santa Gloriosa Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. É mais um domingo de glória, mais um domingo abençoado na casa de papai. E meu coração está muito feliz. Se eu estou feliz, imagina papai. Aleluia. Né? Ver assim essa família tão maravilhosa, tão abençoada, e hoje nos dá esse prazer de estar celebrando a Deus, louvando a esse Deus conosco. Que maravilha que é, né? Os irmãos que vieram de Guaba, os irmãos que vieram de Jacarepaguá, a irmã Tremilda que veio de Cachoeira de Macacu. Glória a Deus, que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava em casa e Deus me deu uma palavra. E como sempre, a palavra vai de encontro com tudo que foi falado aqui. Porque o que eu ouvi até aqui é que a palavra hoje é oração. Glória a Deus. Então eu não poderia deixar de falar diferente. Eu quero falar aqui com os irmãos em Lucas 18, versículo 1. Só o primeiro versículo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vou repetir para a igreja hoje. Glória a Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ei, seu joelho pode te levar muito longe. Vamos ser glória a Deus. Quando você dobra o seu joelho para falar com o papai, ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Porque enquanto Deus te acordar de madrugada, é porque Ele tem um plano na tua vida. E o que nós precisamos fazer é orar. Você pode até achar, meu Deus, o Senhor não está me ouvindo, não está ouvindo a minha oração. Não é possível, eu estou orando e nada acontece. Ei, papai está te ouvindo. Aleluia. Papai está te ouvindo. Você acha que ele não está? Meu Deus, eu estou cansado. Eu clamo e nada acontece. A minha saúde está ruim. A minha vida espiritual está péssima. A minha vida matrimonial não vai para frente. A minha vida financeira não anda. Ei, Ele é contigo. Não pense que Ele não está te ouvindo. Muitas das vezes Ele está te levando no colo e você nem mesmo percebe. Nós precisamos uma coisa que eu digo aqui sempre: é orarmos, estarmos na posição e confiarmos. Porque enquanto nós confiarmos, nós vamos chegar lá. Aleluia. Porque o deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. Eu agradeço a minha oportunidade em nome. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ouvir também nosso diácono Alessandro também, essa oportunidade, em nome da parte do Senhor. Ele vai glorificando, vai descendo, vai adorando. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor para a amada igreja, amém, Jesus? Glória a Jesus, abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué, aleluia, uma palavra que Deus me deu saindo de casa, né? O inimigo muitas das vezes, ele vem com uma astúcia para te tirar do foco, sabe por quê? Porque quando a bênção está libertinha,
Você acha que o espinho que está no teu pé não é nada, é suportável. Mas é suportável, irmão, para te atrasar, porque ele não quer exatamente te derrubar. Porque a teoria do soldado é essa. O inimigo, ele quer te ferir, porque ele te ferindo, ele pega mais 4 para te carregar. Aí são 5 que está atrasando. Então muitas das vezes, meu irmão, Deus ele te pega no colo para te trazer para a presença dele. Aleluia! No livro de Josué, capítulo 1, diz assim: Deus fala com Josué e anima. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão com todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até a terra do grande mar vermelho, para a parte do sol poente será o vosso termo. Versículo 6: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a teu pai. A promessa não foi feita para Josué, a promessa foi feita para Abraão. Aleluia! Deus ele tem te chamado e tu tem pensado que a promessa é para você. Olha, acorda que a promessa é para quem que ainda vai vir depois de você. Aleluia! A grande incumbência que Deus trouxe para esse homem suportar toda a carga daquele povo, né, pastor? Dói de madrugada. Às vezes eu ouço a pastora Vera falando das e vejo de perto que realmente é. Muitas pessoas não entendem, mas o carro, o fardo de levar um povo, muitas das vezes obstinado, é pesado. Mas eu te digo a pastores que estão aqui em cima, aleluia. Tem de bom ânimo. Ah, é vocês que vão fazer esse povo ficar pela terra. É por vocês que esse povo vão conhecer a verdade, porque a verdade ela está sendo dita nua e crua todos os dias. Deus ele vai escolher um lá que estava andando com Moisés e ele subiu a terra lá para poder espiar a terra, mas só 2 pessoas voltaram com boa notícia. Não anda com quem traz má notícia para você não. Se você está andando com pessoas que só sabe dizer contra, já não é a favor do teu ministério, vai acabar te atrasando, vai ser um espinho no teu pé e você não vai progredir. Mas se você andar um amigo que possa te levar para a vitória, você vai alcançar. Porque o povo lá fora é obstinado. Mas é esse povo que Deus tem escolhido para você pregar a palavra. É você que vai pregar no teu trabalho, na tua escola, na tua família. O exemplo vai começar dentro de você, para dentro da tua casa. Quando Josué assume o cargo, Deus fala logo: ó, ser corajoso. Por quê? Por que tem que ser corajoso? Porque vai ser difícil, vai ser duro. Vão querer te questionar, pastor. Por que colocou ele e não eu? Por que não foi assim ou não foi assado? Mas olha, atenta a tua palavra, porque é ele que escolhe, não somos nós. Josué não esperava ser escolhido, ele só se colocou na posição. Glória a Deus. Se você não colocar-se na posição, Deus não tem como te escolher. Mas aprenda uma coisa: anda com quem tem alguma coisa para te passar. Porque se Josué andasse com quem não presta, ele não seria escolhido. Então hoje eu tenho certeza que você que entrou por essas portas é um escolhido de Deus. Porque senão estaria em outro lugar. Não é verdade? Então eu glorifico a Deus, porque ouviu a palavra do Senhor e você se alegrou e andou por essas portas. E Josué teve a incumbência de levar o povo de Deus para a terra prometida, e Deus foi com ele. Mas para finalizar, pastor, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite, de dia e de noite.
No tempo ruim, você medita. No tempo bom, você medita. Na chuva, você medita. Quando faltar o pão, você medita. Eu não estou falando para você ler. Glória a Deus. Muitos têm lido, têm estudado, feito faculdade, mas estão distorcendo a palavra. Medita de dia e de noite, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Deus, ele tem te escolhido. E dessa nação aqui, pastor, vai nascer outra nação. Deus, ele vai prosperar as suas ações, as suas mãos, porque é Ele que garante, é Ele que te coloca nessa obra. Não deixe que teve pessoa que entrou hoje aqui nesse lugar, falando assim, ó, será que foi Deus que me colocou lá? Oh, aleluia! Abre a tua mão, Deus. Vou te falar, foi Deus que te colocou aqui. Glória a Deus, ele te coloca em lugares para você frutificar. Deus. Ainda que você venha pensar que está morto, ao cheiro das águas, vai prosperar. As armas do inimigo ainda não têm poder para te finalizar. Esforça-te, tem de bom ânimo. Medita de dia e de noite, porque é Deus que tem te chamado nesse lugar. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Já não, Gabriel, vem lá, Deus, pô. Deus, que maravilha. Carol vai estar louvando a Deus. Agora está chegando o dízimo da oferta. Samba deles capazes do Senhor, amém? Amém. Tivemos a escola dominical abençoada. E semana que vem creio que vai ser mais ainda. Deixa a administração da igreja. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1, diz assim: ao qual Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amém, irmão? De passagem bastante conhecida que nos fala que Deus ele manda a Jacó aí a Betel levantar um altar. Nós sabemos tudo que Jacó passou, irmão. Jacó ele era, como podemos dizer, que Jacó ele era um enganador e passou a ser enganado. E ao longo do período, Deus ele teve um encontro com Jacó, lá no Val de Jaboque, a qual que o Senhor com Jacó estava sós. E nós vamos entender que Jacó, irmãos, ele teve um encontro com o Senhor. E quando Jacó teve um encontro com o Senhor, nós percebemos que entendemos que Jacó ele precisava ser mudado. E aí, aquele encontro com Jacó entrega com o Senhor, nós vamos perceber que o Jacó ele diz assim: Senhor, não vou sair daqui, não vou te largar, enquanto o Senhor não me abençoar. E aqui, irmão, nós vamos entender no capítulo 35 que Jacó ele estava brigado com seu irmão Esaú. Esaú, irmãos, ele era um homem de caça. E nós vamos perceber e entender que Jacó, quando Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais, que era para a casa onde ele estava com a sua família, nós vamos entender que Jacó, irmãos, nos textos anteriores nós vamos perceber que Jacó ele não obedeceu à voz do Senhor. Aqui um ponto muito importante, irmãos. A Bíblia nos diz, como o nosso pastor presente sempre fala, que nós devemos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Se não estivermos insensíveis à voz do Espírito Santo, a nossa caminhada vai ser em vão. Então, irmão, nós vamos ver que a família de Jacó, ela só foi restituída porque quando o Senhor manda ele se levantar e vai até Betel, porque Betel significa a casa de Deus.
e ali ele indo para a casa de Deus adorar o Senhor, nós vamos entender que o Senhor manda ele tirar todos os deuses estranhos e purificar. Aí é um ponto interessante, irmãos, que Jacó, ele, depois desse encontro com o Senhor, ele teve a sua vida regenerada. Quando ele teve a vida regenerada e mudada e transformada, ele entendeu que ele precisava adorar o Senhor cada vez mais, independente da situação. Então, irmão, nessa noite, vamos nos se levantar, entregar nossa verdadeira adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória ao Senhor, e nos purificar, porque é um culto, irmão, de santa ser ao Senhor, de celebração. E a Bíblia fala que nós devemos nos examinar a cada vez mais. Dá essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja a glória do Senhor. Vamos estar ouvindo a nossa pastora Cristiana fazer um momento refeitório para a nossa irmã Carol para louvar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou pedindo para tirar a oferta em nome de Jesus. Aleluia, saudações para a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ver aqui, não foi uma pessoa muito certa não, mas soldado no quartel que é trabalho, né? Glória a Deus! E aquilo que nos colocar em mão, fazer, façamos conforme as nossas forças. Aleluia! Vamos estar lendo aqui em Mateus 25, que fala sobre fidelidade. Mateus 25, 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele pedido que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E assim sucessivamente, o que recebera 2, entregou-lhe mais 2 talentos, e o que recebeu 1, enterrou o talento. E o que nós entendemos com essa palavra, irmãos? Que nós venhamos granjear, né? Nós somos aqui, temos uma boa quantidade de pessoas. E se cada um de nós devolver aquilo que é do Senhor, essa obra aqui alavanca de uma forma mais grandiosa do que tem alavancado. Né? O irmão que antecedeu aqui falou sobre nos esforçarmos e termos bom ânimo. E às vezes a gente pensa que isso é só na nossa caminhada. Às vezes quando a gente chega no momento ofertório, nosso coração parece que tranca, né? Parece que fala sobre moeda. Não, fala sobre fidelidade e obediência. Então, vamos ofertar com alegria e devolver aquilo que é do Senhor. Então, uma carta para você. Os irmãos da paz do Senhor, amém? Eu queria estar chamando a irmã Rafaela para estar me ajudando a louvar nessa noite. Não sou levita, irmão, sou apenas uma adoradora, amém? Queria deixar para a nossa meditação Isaías 43, 13, que vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não importa o tamanho da minha e da sua tempestade, amém? Não há portas que ele não possa abrir, não há mar que meu Deus e o teu Deus não possa acalmar, amém? Por toda a minha vida,
Glória a Deus. Estenda tuas mãos de profeta para cá, irmão, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano e santo, fiel verdadeiro, está o teu servo, ministro da tua palavra, Senhor. E neste momento o Senhor
ser a boca do Senhor para o coração da igreja. Pois o homem é limitado, então somente fala aos ouvidos. Mas tu, Espírito Santo, tem autoridade, tem poder para sondar a mente e o coração e falar o íntimo, o profundo, o escondido. Usa o teu servo e alimenta a sacia, ó Deus, a sede e a fome das almas. Aleluia, que estão ao alcance, aleluia, da voz, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço. Neutraliza a força espiritual da maldade. Amarra o valente, ó Deus, todo roubador de palavra, que seja agora neutralizado e destruído em nome de Jesus. E que a tua palavra vá, Senhor, e produza, Senhor, fruto para a qual era designada. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar aplaudindo ao Senhor, queridos, que é digno de honra, glória, de toda a nossa oração. Abacuque 3. Quando você acha? Vamos adorar o Senhor com 545 lá. Deus enviou seu filho amado, as mãos, para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque ele nosso Deus Glória a Deus. Como é bom, queridos, poder estar aqui na presença de Deus.
junto com a minha família, Glória a Jesus. junto com os meus irmãos. Aleluia. Mas eu fico, quando eu vejo Claudinho na presença de Deus, cara, eu fico mais feliz do que aquela carro zero. É sem demagogia nenhuma. Quando eu vejo, eu lembro da gente falando com ele, Claudinho, isso é nosso, Claudinho. Claudinho, volta para Jesus, Claudinho. Ele passava aqui de moto, para cima, para baixo. Falei, meu Deus, completa a tua obra, e hoje a gente vê Glória a Deus. a obra que Deus fez. A gente fica muito feliz acompanhando Aleluia. lá de longe a obra que Deus tem feito nesse lugar. Glória a Deus. Cada irmão que tem se empenhado nessa obra, eu vejo lá o nosso irmão o Diácono Alessandro fazendo a mídia da igreja, colocando lá o culto online. Gente, isso é a bênção de Deus quando as pessoas se envolvem nas coisas de Deus para que a obra venha avançar. A glória de Deus, eu fico lá do outro lado só orando. Senhor, abençoa a nossa sede, abençoa o obreiro Gabriel lá na frente do jovem, abençoa a pastora Vera, pastor Wagner. A gente fica de longe, mas só orando para que Deus venha abençoar cada vez mais essa igreja. Vem, Deus. Todo mundo achou? Abacuque 3, a partir do verso 2, o texto vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós, no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. A gente agora. Tem que beber um pouquinho de água, trouxe um pouquinho de água aqui, não tem que beber. Quem trouxe a água aqui? Gabriel. Gabriel, obrigado, tá, Gabriel? Aleluia. A gente agora, estou um pouquinho resfriado, querido. Então, a pastora Cris falou assim: não, você escolheu errado para falar da oferta. Ela veio aqui e deu uma aula de oferta. Aí a Carol veio cantar: não, você escolheu errado quem cantar. Não, ninguém escolheu nada errado. Foi Deus que projetou, ele aqui cantou e Deus está abençoando. Agora o treinador, você escolheu errado, meu ator. Mas vamos aqui ministrar dentro daquilo que o Senhor tem falado com a gente acerca desse texto aqui. A oração de Abacuque vem no momento onde as pessoas estavam se corrompendo, vem no momento onde a apostasia era grande, vem no momento onde ele olhava e via um cenário desfavorável. E quando se fala em avivamento, pastor Alexandre, se fala entre um choque entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. E de repente alguém que seja eletricista, trabalhe nessa área, vai entender que quando você encosta duas fases, dá curto, ou coisas distintas, dá curto, por conta de não estarem alinhadas com aquilo que precisa estar. E quando se fala em avivamento, a gente precisa olhar para dentro de nós e entender que a gente precisa desse choque entre o nosso espírito e o Espírito de Deus para que as coisas venham estar alinhadas no querer de Deus. E a gente precisa estar dentro desse querer, porque quando a gente foge daquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente sofre muito. Quando você corre daquilo que Deus tem para fazer, você sofre e você fica dando voltas, porque o povo precisava apenas 40 dias e eles ficaram 40 anos por conta da desobediência. E às vezes a gente não recebe por conta da desobediência. Muita gente sofre. Quando seu filho desobedece a você, às vezes ele não tem que tomar um tapinha, tem que tomar uma palmada. E acontece isso com a gente também, porque quando a gente desobedece ao Senhor, quando a gente foge, a gente acaba sofrendo consequências de coisas que não deveríamos passar. E a gente precisa entender que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Tudo, às vezes, trabalha com obra, com algumas coisas, e a gente entende que tudo existe um alinhamento, pastor. Tudo existe esquadro, as coisas, nada pode ser de qualquer jeito, senão você olha e fala assim: não, aquilo ali está torto. E na obra de Deus não é diferente, tudo precisa estar alinhado, as coisas precisam estar dentro do conforme, para que o Senhor ele possa
nos abençoar. E a gente sabe que está dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, pastor. Não é fácil. Porque vão nos caluniar, vão falar da nossa família, vão ter gente que fala assim, não ligo não que falem de mim. Eu aprendi uma coisa assim, se estão falando de você e é mentira, ignora. Agora, se estão falando de você e é verdade, melhora. Porque tem coisa que a gente precisa melhorar. Às vezes a gente não escuta, a gente não para para ouvir e a gente se acha dono da razão, enquanto na verdade a gente precisa melhorar como seres humanos, como pais, como líderes, como servos de Deus. A gente precisa melhorar. A gente está num processo de evolução onde a gente precisa entender que precisamos todos os dias renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. E isso é muito difícil, porque eu penso de uma forma, a pastora Vera pensa de outra forma, e às vezes, dentro de um conflito, a gente acaba não concordando, mas a gente precisa estar pautado na vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Porque eu tenho uma ideologia, a irmã tem outra, o líder do jovem tem outra, mas o que está falando a palavra de Deus? O que o texto vai nos ensinar? O que a palavra de Deus ensina? É isso que a gente precisa estar pautado. Eu me lembro quando a gente estava fazendo esse teto aqui, Samuel, a gente pegou de ângulo a ângulo para pegar qual era o meio da igreja, para a gente alinhar essa luminária aqui, ó. E é justamente isso que chama a atenção. A gente precisa, pastor, estar no centro da vontade de Deus, para que a iluminação não fique distorcida, para que as coisas não fiquem fora do lugar. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus, buscando sempre ao Senhor. O salmista, ele vai dizer que bom para ele era se aproximar de Deus. Quando a gente entende que para nós o melhor para a nossa vida é nos aproximarmos de Deus, a gente vive melhor. Eu vivi por muito tempo buscando coisas materiais, muito tempo, achando que o trabalho que ia me dar, achando que a força do meu braço, que a inteligência que ia me dar. E a partir do momento que eu falei, Senhor, eu preciso viver a tua vontade, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu parei de buscar as bênçãos materiais e a palavra vem se cumprindo. As bênçãos do Senhor têm nos alcançado. Aí eu nem preciso falar nada e as coisas têm acontecido na nossa vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que a gente vem passando. Mas até chegar a esse ponto, pastor, foi muito difícil. Foram noites sem dormir, foram processos de ansiedade passando na família. São vários processos. Às vezes você acha que só você tem problema. Não, é só a minha esposa que tem problema, só os meus filhos que têm problema, só a minha parentela que tem problema. Não, todo mundo tem problema. Pastor Wagner tem problema, pastor Alexandre tem problema, pastor Vera tem problema. Todo mundo tem problema. Só que a diferença é como esses problemas são administrados. Como isso é levado, porque se você deixar, você vira mesmo. Se você deixar os problemas do dia a dia entrarem na tua mente, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente. Mas quando você confia no Deus que você serve e entende que tudo tem um propósito. Eu estava em um lugar ontem e eu falei assim para um rapaz, não era para eu ter trazido tal pessoa para cá. Aí ele falou, rapaz, não fala isso não, porque tudo tem um propósito. Às vezes você vai no carro, vai missar, o moço está lá para te ajudar a empurrar o carro. E às vezes a gente não entende, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, só que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Outro dia, ano passado isso, eu estava em uma cerimônia fúnebre, né? E como é que você vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e a gente está enterrando alguém? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, independente da circunstância que vivamos. A gente precisa entender que Deus tem o melhor para a nossa vida, só que nem sempre esse melhor é coisa boa. Quando a gente fala assim, não, Deus tem o melhor para você, aí você pensa logo, se for carro, você pensa numa BMW. Se for casa, você pensa logo numa mansão com 3-4, suíte, piscina. Quando você fala do melhor, só que o melhor de Deus não é o nosso melhor, não é aquilo que a gente pensa. O melhor de Deus é aquilo que não vai fazer você sair da presença dele. O melhor de Deus é aquilo que as pessoas vão olhar e vão glorificar o Senhor, falar
glória a Deus. Fulano, tantos anos, tanta luta, tanta dificuldade, mas permanece de pé. Porque a vitória maior, Claudinho, não é chegar de carro zero, não. A vitória maior é chegar aqui e te ver firme na presença de Deus. A vitória maior é chegar aqui e ver o grupo jovem louvando ao Senhor. Vitória maior é chegar aqui e ver o pastor lá, entoando a bênção apostólica. Estamos aqui de pé. As lutas estão vindo, as dificuldades estão vindo, mas a gente está de pé na presença de Deus. E peça para que o Senhor, a cada dia, venha avivar a obra na sua vida, avivar o seu coração, renovar suas forças a cada manhã, porque a gente vive hoje os últimos tempos. A gente passou a vida inteira falando isso, pastor. Só que a gente hoje sente na pele que a coisa está feia e a gente precisa se aproximar de Deus, buscar a presença de Deus cada dia mais, porque os fins dos tempos estão próximos e a gente precisa cuidar uns dos outros, orarmos uns pelos outros. A gente sempre fala de alguns irmãos na igreja. Sentiu falta do irmão? Manda uma mensagem para o irmão, liga para o irmão, porque às vezes a gente tem o hábito de julgar. Fulano não veio, né? Fulano não tem compromisso. Por que a gente faz isso? Fulano não tem compromisso com as coisas de Deus. Não, vamos orar pelo fulano. Pastor, no final do culto, os irmãos não veem, vamos reunir, vamos fazer uma roda de oração aqui e vamos orar pelos irmãos que não vieram, para que o Senhor venha fortalecer. Porque parece até simples isso que você está fazendo aqui, sentar e ouvir, mas não é. É uma luta espiritual, são guerras que enfrentamos para que o Senhor possa nos trazer aqui, e aí a gente ouve a palavra de Deus, aí de repente entrou pessoas aqui sem esperança, de repente entrou pessoas aqui desempregadas, pessoas que não estão dormindo, pessoas que estão com problema na saúde, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, traz a resposta para você, traz cura para você. Aí amanhã você já acorda, Senhor, aviva a tua obra, renova a minha força. Aí o irmão que está desempregado já acorda cedo e já consegue um emprego. A irmã que está doente vai lá e o diagnóstico do médico já muda, porque é a palavra de Deus que traz vida, a palavra de Deus que traz ânimo, a palavra de Deus que renova. Então às vezes tem gente, a gente estava até conversando isso ontem, tem gente que fala assim, não, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu não quero saber de igreja. Não, irmãos, a igreja é como se fosse isso aqui, ó, deixando até aqui para fazer a demonstração, o carregador. Telefone do Mateus, quando chegou na igreja, estava descarregado, né, Mateus? Estava descarregado, Mateus. Mas chegou na igreja e agora está carregado, vai voltar para casa carregado. A notícia boa, vai chegar, o telefone vai tocar porque está carregado, mano. A gente precisa essa semana iniciar já carregado da presença de Deus, para que as coisas boas venham nos alcançar, ainda que as coisas ruins venham, mas a gente está carregado para suportar, a gente está carregado para vencer, a gente está carregado para avançar. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Senhor, aviva a tua obra em nós. Quando a gente está avivado, nada nos abate. Quando a gente está avivado, as lutas vêm e a gente consegue passar por cima. Não é que a gente é melhor do que ninguém, não, mas quando você deposita a sua fé no Senhor, a sua vida é diferente. A vida de quem confia no homem, de quem confia em Deus é diferente. Você não entende. A gente fala assim, tem gente que fica falando às vezes da vida da gente sem saber o que está acontecendo, e eu tenho vivido um tempo de que quanto mais eles falam, mais abençoado eu sou, gente. Quanto mais as pessoas falam, mais Deus abençoa. Outro dia eu fiz uma transação e a pessoa achou que estava me dando volta. Aí daqui a pouquinho o telefone toca e o que saiu da minha mão, de uma mão, voltou pela outra mão. Aí você fala assim, gente, você não entende nada que está acontecendo. Porque a gente consegue enxergar o que está aos nossos olhos, só que Deus vê tudo, Deus vê do alto. Deus vê de cima, então Ele consegue enxergar por todos os ângulos o que está acontecendo. De repente você está ansioso, está triste, está oprimido com alguma situação que aconteceu na sua vida, mas eu quero profetizar nessa noite. A solução chegou. A solução está em Deus, está em confiar no Senhor. Coloca a tua fé no Senhor, não deixa a ansiedade tomar o seu coração, não. Coloca a tua fé no Senhor, fala, Senhor, entra na minha casa, Senhor, vá lá no meu trabalho, visita meu patrão, visita, Senhor, aquela pessoa que está ali hospitalizada, faça aquilo que lhe apraz, porque o Senhor Ele faz, é um Deus vivo, é um Deus que tem ouvido e ouve, e a mão dele não está encolhida não, Ele pode ir lá e pode curar. Aquele homem falou, Senhor,
Se tu disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. É com apenas uma palavra, todo o cenário muda. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas apenas uma palavra do Senhor pode mudar toda a sua história, pode mudar a sua mente. De repente entrou com a mente turbada, de repente entrou aqui com algum pensamento negativo, até mesmo de sair da igreja e falar, não quero saber mais de igreja não. Mas que nessa noite o Senhor possa mudar a sua mente, possa mudar o seu pensamento negativo. Eu trabalho com pessoas que às vezes o pensamento, é só pensamento negativo. A maioria das pessoas hoje vive num pessimismo muito grande, porque se a gente olhar dentro de uma ótica humana para as coisas que acontecem, para o governo que a gente tem hoje, a gente só vai pensar negativo. Não tem como ter uma perspectiva de crescimento dentro do que a gente vive hoje. A gente não está falando sobre política, cada um tem a sua opinião e a gente respeita. Mas a gente entende que hoje está muito difícil viver, tudo muito caro, então as pessoas não conseguem enxergar solução. Tem muita gente entrando em depressão, as pessoas estão ficando ansiosas, estão ficando com isso, com aquilo, só que a verdadeira solução está em Deus. Não adianta você achar que não, o meu trabalho é que me sustenta, o meu trabalho é que faz. Não, quem nos sustenta é o Senhor. Se não for o Senhor que faz, porque às vezes a gente acha que é o dinheiro. Existe dinheiro e condição. O que o Senhor nos dá é condição. É diferente. Tem coisa que o dinheiro às vezes pode te levar até aqui, mas a condição te atravessa. A condição de chegar te atravessa. A gente passa por situações, a gente conhece pessoas e a gente entende que não é o dinheiro que faz. A gente anda e passa em lugares, come coisas. Às vezes outro dia fui trabalhar num lugar e chegou lá, o patrão tem barco, tem jet ski, tem quadriciclo, tem um monte de coisa. Só coisa que o dinheiro pode comprar. Só que ele é cheio de coisas que falta ele que o dinheiro não pode comprar. Ele tem muita coisa, ele é muito rico, só que falta muita coisa para ele. Porque ele não tem isso aqui, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter a alegria da salvação, ele não consegue ter a esperança em Deus, ele conta com o que está no dinheiro dele. Mas se tirar o dinheiro, não sobra nada. Não adianta. Então a gente prova de coisas e a gente entende que o maior prazer é estar na presença de Deus. Mas você pode viajar de avião, você pode andar de jet ski, você pode andar de lancha, você pode fazer qualquer coisa. Não existe coisa mais prazerosa do que estar na presença de Deus. A presença de Deus é algo que transcende, é algo que vai além daquilo que nós imaginamos, é algo que completa a nossa alma. E a gente consegue ter esse entendimento. Deus tem me feito passar por lugares, conhecer pessoas, para que eu venha entender que o maior prazer é estar na presença dele, para que a gente não venha perder a nossa essência, entender que às vezes o irmão compra um carrinho melhor e já fica metido, às vezes o irmão mudou de casa, morava de aluguel, era humilde, agora comprou casa, agora está metido. Mano, não vai nessa não, mantenha sempre o pé no chão. Ó, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e eu me recordo que quando criança a gente comia o pão, tinha um pão dormido, né? Hoje é pão dormido, né? Por quê? Porque a padaria lá de onde eu morava, a moça ela vendia o pão durante o dia, nós não tínhamos condições de comprar, então ela doava o pão pra gente. Então a gente sempre comia o pão dormido lá. E eu me recordo que eu fui lá em Vitória, agora há pouco tempo, uns 3, 4 anos, eu acho, se não me engano, e eu fui até essa padaria para agradecer essa moça. E fui lá, hoje eu podia comprar o pão, eu fui lá comprar o pão também. E eu fui lá agradecer, porque a gente hoje vive uma vida um pouquinho melhor, mas a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. E eu fui lá e agradeci ela, e ela lembrou da minha família, da minha avó, que ela mandava pão com um monte de gente. A gente morava, vamos supor, hoje eu moro lá é subida, e a padaria era embaixo, só que onde eu morava era ao contrário. A gente morava lá embaixo, a padaria era lá em cima. E aí ela mandava o pão que sobrava todo lá para baixo pra gente. E hoje eu fui lá e agradeci ela, lembrei
Falei, moça, não sei se a senhora vai nem lembrar de mim, mas eu vim aqui só para agradecer a senhora, porque é no momento que nós não tínhamos condição de tomar um café da manhã, de comer o lanchinho da tarde, a senhora que proporcionava isso. E eu cheguei lá e ela estava passando por um processo na saúde, e eu disse para ela que perguntei se podia orar por ela, e ela ficou muito feliz. E ali a gente conseguiu falar do amor de Deus e trazer esperança no coração dela. Ela estava um pouco aflita com a situação na saúde que estava passando, e a gente conseguiu orar ali pela vida dela, e nós cremos no milagre de Deus, mas a gente precisa entender a nossa essência, quem nós somos. Independente de se você trocar de carro, se você trocar de casa, não perca a essência. Se mantenha. Se tiver que ajudar alguém, parar, empurrar o carro, para, querido. Se tiver que... Outro dia eu estava andando de quadriciclo e tinha uma senhorinha indo comprar um gás, e ela estava com um carrinho levando a botija de gás. Aí eu parei o quadriciclo do lado dela e falei, moça, vem cá, leva o gás para a senhora e compra o gás, porque você vai imaginar que alguém de quadriciclo vai parar para comprar gás? Não vai, querido. E eu falei, moça, para aqui, porque a gente não pode perder a nossa essência, quem nós somos. Porque outro dia eu que estava levando aquele gás ali, e agora o Senhor nos abençoa. A gente precisa, a bênção que chega até nós tem que servir de bênção também para outras pessoas, porque senão a gente acaba com a bênção ali mesmo. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Então a gente precisa entender que o que somos e o que temos é para a glória de Deus. Que Deus a todos abençoe no nome de Jesus. Para mim é sempre um prazer rever cada um dos irmãos, amém? Deus abençoe com vocês. E eu agradeço a minha oportunidade e passo a direção do trabalho aqui para o nosso pastor Alexandre, em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Maravilha, irmão. Palavra da vida do céu para os nossos corações. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem dito à igreja. Você não pode sair daqui dizendo que Deus não falou comigo. Você não pode sair daqui vazio. Aleluia, se você entrou vazio. Você não pode sair da mesma forma, irmão. Aleluia, porque realmente essa palavra veio do céu. É uma palavra rema, uma palavra renovadora para a nossa alma. Que Deus assim nos abençoe rica e abundantemente. Irmão, nós vamos entrar aqui na ministração da ceia, mas antes, né, aleluia, glória a Deus, eu quero dizer a esse moço aqui, você de camisa cinza aí, varão, o Espírito está me incomodando muito para ministrar isso para a sua vida, antes que eu comece aqui a ministrar a ceia, aleluia, o propósito de Deus é muito grande a ser realizado, entendeu, irmão, na sua vida, aleluia, e Deus, ele manda dizer que, glória a Deus, a obra, ela mal começou, está entendendo? Ela mal começou, ela está começando a dar o início, o começo começou, para a honra e glória de Deus. E Deus mandar dizer para você que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então qual é o segredo? O irmão tem que amar a Deus, nada mais. Ame a Deus, porque tudo que vier, conforme foi pregado, seja de forma positiva ou negativa, vai contribuir para o teu próprio bem. Aleluia! Às vezes pode parecer ruim, está entendendo? Mas no final é para a glória de Deus, vai se tornar em bênção, está entendendo? O que pareça ser ruim é bênção de Deus para a sua vida. Deus mandava dizer: suporta o processo, que você vai conseguir viver o propósito de Deus. Amém? Grande é o mistério, grande é a obra, para a glória de Deus. Irmão, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, amém? Versículo 23. Vamos direto ao assunto, irmão. Aleluia, não banalizando, né, irmão? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, aleluia, ela se renova a cada dia, né? Todos conhecem de salteado, né? De Có salteado, me perdoe, de Có salteado, honra e glória de Deus. Essa ministração da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, 17 ao diante, todos já conhecem bem essa passagem, aleluia, e a gente sempre faz questão de frisar, de estar repetindo, né? Mas nós vamos
rever o tempo. A Bíblia fala que os dias são maus e precisamos rever o tempo, amém, igreja? Então nós vamos, né, os irmãos foram sábios em suas oportunidades, o pregador foi sábio na sua oportunidade, e nós vamos direto ao assunto aqui, aleluia, que cada um examine a si mesmo, né, aleluia, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabemos que, glória a Deus, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, irmão. Irmão, eu há pouco tempo atrás, eu vou passar só essa pequena experiência que eu tive, tão pouco tempo. Uma pessoa que estava lá, até mesmo de segunda liderança no nosso ministério em Lava, e essa pessoa pegou um videozinho na rede social, preste bem atenção, irmão. E nesse vídeo, aleluia, apareceu um profano, né? Um filho do diabo, irmão. Porque aquele que não é por nós é contra nós. É triste, mas é a realidade. Tem muitos filhos do diabo, que a Bíblia diz, tomarmos cuidado com doutrinas de demônio. Tem muitos filhos do diabo aí usando a Bíblia, irmão, né? Liberando mensagens que contraria a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E esse homem, ele falava que a Santa Ceia é para todos que estão no pecado. Irmão, onde que você interpreta a Bíblia desse jeito? Que se a pessoa, ela se prostitui, se ela fuma, se ela cheira, se ela rouba, se ela bebe, aí que ela tem que tomar ceia. Porque se ela faz isso, a ceia vai purificar ela. Porque a ceia é que purifica. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, preste bem atenção aqui. A ceia não é para salvar ninguém. Amém, amém? A ceia salva, irmão. A ceia não é para salvar. A ceia é para o salvo. É para os ladrões remidos do sangue de Jesus. A ceia é para quem tem a consciência, aleluia, que o Evangelho ele é seguido de renúncia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passarem tudo. A ceia é para esse entendimento. Quem fumava não fuma mais. Quem cheirava não cheira mais. Quem bebia não bebe mais. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem mentia não mente mais. A ceia é para quem alcançou esse entendimento. É Deus. Amém, igreja? Amém. E a menina queria me convencer, né? Que ela viveu numa vida no pecado, ela queria. Eu falei, minha filha, eu não posso te proibir, examine-se assim mesmo, como e beba. O que eu posso fazer é te alertar, é te orientar. Agora, se você quer comer e quer beber, é um particular teu com Deus. Agora, há muitos que dormem, né? Já, e outros que estão doentes. Então, irmão, quando se fala os que dormem, é os que estão mortos, estão morrendo. Morte espiritual e até acarreta morte física. Porque tomando a ceia na submissão, no temor, na obediência, ela pode curar a gente do câncer de hoje. Aleluia! Tomando a ceia, reconhecendo o valor que a ceia tem, ela pode, aleluia, trazer saúde ao corpo enfermo aqui longe. Agora, tomar ela, sim, aleluia, reverenciá-la como o corpo de Cristo, como o sangue de Cristo, ela pode trazer a morte. Se você crê, amém. Se você não crê, amém também. Eu vou continuar crendo e dando glória. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vamos direto ao assunto e rever o tempo. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Quem vai servir a ceia, irmão? Cadê? Vamos orar. Aleluia.
pela ceia, e assim o obreiro vai estar lhe servindo aí para a glória de Deus. Amantíssimo Santo, fiel verdadeiro, apresento a Ti, Senhor, aleluia, o pão que simboliza o Teu corpo, a Tua carne, aleluia, o cálice que simboliza o Teu sangue, e que através, Senhor dos exércitos, aleluia, desse cerimonial, Tu venha mover na mente, no coração, na alma da igreja, ó Pai, que venhamos trazermos a consciência, aleluia, que o santo morreu pelos profanos, aleluia, o justo pelos injustos, ó Deus, por isso estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que na morte de cruz nós conquistamos a nossa vitória e louvamos porque o terceiro dia Tu ressuscitaste e vive e reina, aleluia, para todos sempre, e está aqui em nosso meio, darmos vitória e dar vitória à Tua igreja ao participar do corpo e do sangue, em nome de Jesus. Amém. Louva, pode louvar, irmão, em nome de Jesus. 301 da arte, irmãos. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus dá, vem caminhos a Jesus, vem a mim, vem ser
Amém, igreja? 1 Coríntios 11, 24 diz assim: tendo dado graça ao partido, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Lembramos de Cristo, amém, igreja? Aleluia! E participamos em nome de Jesus. Glória a Jesus! Bendito é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo! O teu sangue nos garante de vitória! Aleluia! Bendito é o Cordeiro de Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Só o Senhor é Deus! Glória! Glória do Senhor é calado! Glória do Senhor! Eu tenho que falar contigo, meu irmão!
Irmão, antes que você venha participar do cálice, estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Aqui nós trazemos, assim como a ceia simbólica, também trazemos aqui, irmão, aleluia, um momento de reflexão simbólico também, né? Onde fica aqui um cálice e um pão, né? Aleluia, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo, que traz o símbolo da fartura, irmão. A diz que na casa do Senhor, a fartura, aleluia. E aqui nós trazemos à memória os irmãos, né? Como disse o nosso evangelista Creita, que foi feliz no momento de pregação, né? De trazer à memória que quantas ceias aconteceram aqui. E o obreiro, né, Diácono Cláudio, estava aí, irmão, para lá e para cá de moto aí na correria, trabalhando, né, afastado dos propósitos de Deus, mas a igreja estava orando por ele, como todo mês faz, né? Aleluia, olha ele aqui hoje, para a glória de Deus, hoje fazendo parte do corpo e do sangue de Cristo. Então agora aqui nós vamos orar, porque no próximo culto, irmão, a gente já pode ter mais uma outra pessoa afastada, aleluia. Glória a Deus, presente aqui no culto de ceia. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos a Ti esse cálice e esse pão, ó Deus, que representa a fartura que tem na Tua casa. E quantas vidas entrarem por essa porta, Senhor, não falta alimento para eles. Não falta, Senhor, aleluia, hospitalidade para eles. Por isso, no nome de Jesus, vai de conta aqueles que um dia participaram da mesa farta do Senhor. E hoje, Senhor, se encontra como filho pródigo, desejando comer bolada com os porcos. Ó Deus, mas Tu és o libertador. Ó Deus, vai de encontro, Pai, e quebra a cadeia que nos derruba ao seu espiritual. Aleluia, que a Tua voz ecoa dentro da alma, no coração dessas vidas, e que eles possam sentir o Teu chamado e o desejo ardente de voltar para a casa do Pai, aonde vão ser recebidos com abraço, com amor, aleluia, com fraternidade, em nome de Jesus. Ó Pai, traga de volta aqueles que estão distantes da Tua vontade, distantes da Tua obra. É o que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem abriu o cálice? Maravilha de Deus. Amém, igreja? Versículo 25. Diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Aleluia! Fazer isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Então, em memória daquele que salvou a nossa alma, irmão, livrou da condenação eterna. Lembra dele? Jesus é o motivo de estarmos ceando, amém? Então lembra de Jesus, lembra e participa em nome de Jesus. Aleluia! Bendito é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. O Teu sangue tem poder, Jesus. O Teu sangue tem poder, Jesus. O Teu sangue nos garante a vitória. Aleluia! Nós te louvamos, te agradecemos, te agradecemos. Aleluia! Porque tem garantido a nossa vitória na cruz do Calvário. Tem nos garantido, aleluia, vitória sobre as trevas, sobre o mundo, sobre o diabo. E nós te agradecemos, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Senhor é Deus. Então
Aleluia. E já contamos nos dias do dedo para estarmos aqui na próxima ceia, né, igreja? E assim passo para o nosso pastor Mário, que vai estar fazendo aí as apresentações, os anúncios, me perdoe, com a glória de Deus. Daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bem, amanhã continua a nossa oração às 18h30. Amém? Nosso diácono Paulo, o diácono Gabriel, o diácono Alessandro, o diácono Kenneth. Aleluia! E senhora Marta, nós estamos vindo nessa oração, tem sido uma bênção para a glória de Deus. Amém? Com essa semana que não foi choveu nessa semana, né? Com essa semana que choveu? Foi segunda, não foi? Foi. Nós oramos, não foi? Online, não foi isso? Foi. Foi uma bênção. Então, de todas as formas, nós vamos estar orando. Amém? E também convidar a igreja para estar orando para jovem. Aleluia, Deus, glória a Deus. Lauriane, essa jovem está aqui no campo, tá? A igreja continua orando para vida da Lauriane. Estamos na campanha de oração pela vida dessa jovem. Amém? Nós continuamos orando pela vida dela, pela família dela, pelo casamento dela, por toda a sua vida. Então a igreja está em oração pela vida dessa jovem, tá? Lauriane. Amém? Você que foi ali no lugar, ora para essa jovem que Deus tem uma honra muito grande na sua vida. Amém? Quarta-feira, estudo da palavra. Sexta-feira, vai ser online, que horas? Vai ser a doutrina, vai ser online. É isso? Online. Online? Online? Ah, me ajuda aí, mano. Online, isso, sou pastor, é verdade da terra. Não sou da terra, mas você vai telefone, só Jesus. Eu sei que o vermelho tinha para atender, o vermelho é para lá. O vermelho não está agora, é online. Então vai ser online. Então a doutrina vai ser às 19 horas online. Sexta, às 19 horas, culto de libertação para a glória de Deus. Sábado pela manhã, às 9 horas, consagração. Não perca a nossa consagração, como todos os trabalhos tem sido uma bênção. Às 16h30, os caminhos se ficar e à noite, culto de louvor em adoração. Vamos ficar de pé? Alessandro, cadê o diabo Alessandro? O que está aqui para mim? Não, ele tem que me ajudar também, eu nem sei. Tem que me ajudar aí, mas eu nem sei esse cara está aí. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Então, nós estamos com o portal da igreja, iadepel.com.br. Quando você acessar o site da igreja, iadepel.com.br, tu tem a oportunidade de instalar também no teu celular para ficar mais fácil você acessar. Lá vai ter todos os informativos de tudo que acontece aqui com a igreja e com o Ministério ADPEL. E o culto que foi gravado hoje vai estar lá. A gente vai estar colocando no ar, porque o sistema lá, ele é bem complexo, teve uma queda, mas a partir de meia-noite em diante vai estar online. Amanhã você vai poder acessar e ver tudo que aconteceu hoje aqui, a palavra, tudo que aconteceu aqui. Qual o nome do site? iadepel.com.br. E também não deixa de seguir, gente, no perfil do YouTube, para a gente atingir 50 pessoas inscritas para poder transmitir lá direto também ao vivo. Amém? Amém. Amém? Nossa pastora vai estar orando, nosso pastor Espírito vai estar pedindo a bênção mostrando. Amado Deus, aqui eu me encontro junto com a igreja, te agradecendo, Senhor, por este culto de Santa Ceia,
por cada vida, Senhor, que tiver a oportunidade de passar por esse portão, por essas portas. Senhor, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, meu Pai, pela vida de cada um que conseguiram chegar neste lugar. Agora nós estamos voltando para a nossa casa. O Senhor leva cada um debaixo das tuas mãos santa, potente e poderosa. Livra do assalto, do sequestro, do homem mau, do homem sanguinário. Ó meu Senhor da glória, continua agindo na nossa vida, dando força, dando graça, dando estrutura. Que cada dia nós vemos criar raiz espiritual, se aproximar mais perto de Ti, fugir da aparência do mal, porque sabemos, ó Deus, o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então nos ajuda a vigiar, Senhor. Pai amado, dá vitória, Tu sabe o que cada um que estão aqui precisa. Leva os Teus servos que vão para longe, de moto, de carro, corta os laços, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Olha, Deus, receba a nossa graça apertada e ministre uma semana, corrida de bênção para todos, em nome de Jesus. Irmão, temos a semana de vitória, amém? Para a glória de Deus. E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as vossas consolações divinas, Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor Jesus, hoje e sempre, e todos digam amém. Até aqui! Que grandes coisas! E por isso, e a vitória é nossa! A vitória é nossa! Amém. Diga uma pergunta, foi bom ter estado aqui. Volte sempre em nome de Jesus.